Você sentiu diferença na sua vida? Total. Depois que você começou a trabalhar o Tantra e começou a desbloquear chakra básico, Kundalini, me fala um pouco sobre Total. isso. Hoje eu tenho uma realidade financeira que eu jamais imaginaria que eu teria trabalhando tanto que eu trabalho. Né? Porque é isso, assim, antigamente eu trabalhava, acordava às 5 horas da manhã, trabalhava até... Tinha prosperidade, mas é isso, se eu for ver o cálculo de horas que eu trabalhava e o tanto que eu ganhava hoje, o tanto de horas que eu trabalho e o quanto que eu ganho, Aham, né? É muito louco, mas é uma questão de escolhas, tá. né? O que eu falo, assim, a sexualidade, ela começou a eu perceber, né? Quando a gente começa a entender sobre essa energia criativa, o quanto que eu tinha medo de escassez, Tá. né? Então, hoje, você vai aprender no Tantra que a sexualidade, ela não é para te satisfazer, ela é para te nutrir. Né? Então, uau, como que eu me sinto quando eu tô nutrido de verdade? A maioria das vezes as pessoas elas não pensam na nutrição, elas pensam só na satisfação, né? É uma vida que eu preciso ter para ser satisfeito na minha vida, né? Satisfeito nela. Então eu percebia que era sempre assim. O pouquinho que eu recebia em relação à sexualidade, antes de me desenvolver no Tantra, eu ficava satisfeito e tá bom assim. Tá bom assim. Aí a gente passa uma vida reclamando, mas eu não sabia o que era, passar daquele lugar de só satisfação. Entendi. Entende? Então era isso, teoricamente, né? Eu trabalho com alguma coisa que não me faz bem, mas aí eu tenho um momentinho de alegria e esse momentinho me satisfaz. Aí eu tenho algum momentinho, né, que acaba sendo muito o padrão do homem, né? Por isso que a gente Uhum. acaba, a maioria das vezes, ficando compulsivo com vários prazeres momentâneos. Né? Você tem uma vida tão louca, tão conturbada, aí você vai ter um prazerzinho momentâneo, e volta lá, e volta lá. E aí quando eu comecei a perceber que é isso, assim, energia sexual não é energia para me satisfazer, ela é uma energia para me nutrir. E aí eu comecei a perceber, vai se desenvolver no Tantra, e você começa a perceber a capacidade que seu corpo mesmo tem de sentir prazer. E o quanto que, teoricamente, às vezes no começo, ele tem vontade de se satisfazer, ao invés de nutrir essa energia. Né? Então eu comecei a perceber, uau, nossa, calma aí, como que é pro meu corpo mesmo se sentir feliz? Uhum. E como que eu me sinto, não só, né, quando eu tô tocando ele, estimulando isso, em outras áreas da minha vida. Por exemplo, no trabalho. Como que eu me sinto? Eu trabalho só para me satisfazer ou meu trabalho ele me nutre? Você Entendi. entende? E aí vai Aham. começar a trabalhar uma ideia de merecimento também. Uhum. Né? Eu comecei a me perceber isso assim. Quando eu comecei no Tantra, né, tinha muito ponto de vista sobre o que era o trabalho e, teoricamente, também quanto que custa uma sessão. Putz, aí você vai começar a trabalhar com Tantra, que teoricamente, sei lá, uma outra ferramenta, o valor de uma sessão, R$ 200. Tantra, o iniciante, teoricamente, ele vai cobrar R$ 400 de você. Putz, nossa, é o dobro de um valor. Será que eu mereço cobrar isso numa sessão? Será que as pessoas vão se colocar dispostas a me pagar R$ 400 para passar por um processo comigo? Né? Então, o Tantra ele começou a me trazer o quanto que eu me via pequeno, o quanto que eu me sentia não merecedor, o quanto que é isso assim, eu me satisfazia com pouco, o quanto que eu Uhum. não sabia o que era realmente alegria no meu corpo, no meu ser. Entende? Então, o Tantra ele me ajudou a prosperar nesse sentido quando eu comecei a perceber que eu merecia mais, que eu Uhum. podia mais e que eu tinha energia para nutrir isso em mim, Uhum. independente da escolha que eu fizesse, sabe? Aí eu quero sentir isso na minha vida, não só naquele momento X, Uhum. onde eu tô com alguém tendo uma relação sexual. Né? Então ele vai começando a abrir essa perspectiva para você. Hoje é o que eu falo, assim, eu vivo uma vida orgástica, no sentido de que eu tenho tempo de qualidade para mim, eu faço as Uhum. coisas que eu quero, eu trabalho, eu sinto prazer nas minhas refeições, eu sinto prazer onde eu estou, com as pessoas com que eu me relaciono. Eu não me permito mais viver coisas que não que são poucas para mim, que são rasas. Entende? Uhum. Eu viro a chave. Então, eu acho que isso foi uma das maiores é, chaves de abundância mesmo, né? Aham. De sair Sim. da escassez, que é o que você vai... Não é só sobre o financeiro, inclusive, Entendi. né? Uma Uhum. vida escassa, às vezes tem uma pessoa que ela tem muito dinheiro. Mas e daí? O que você faz só com muito É. dinheiro? E nas outras áreas da tua vida, quanto que você se sente Exato. abundante mesmo, próspero, né? Tanto é que tem aquela frase, né, que falam, fulano era tão pobre que a única coisa que ele tinha era Era dinheiro. dinheiro, né? E eu Uhum. conheço, às vezes, hoje o valor da minha sessão, ele é um valor para pessoas que realmente estão escolhendo entender como um investimento, né? Não é, vou lá experimentar um prazerzinho. Não, eu quero fazer um processo, eu quero me desenvolver, né? Então, aí, essas pessoas, às vezes, eu atendo pessoas que têm uma classe social alta, mas isso, assim, ela foi tão desconectada de entender que eu falo assim, o que você faz que te dá prazer?
Ela não sabe. Não sabe, Ela né? não, é isso, assim, aí a gente vai tentando fazer esse trabalho da Lois Rey de resgate da criança. Mas o que a sua criança gostava de fazer? O que dá, né? Se você tiver, não, porque eu não tenho tempo, eu não tenho, tá bom, mas se você tivesse tempo, você faria aula do quê? De violão? Você faria aula de fotografia? Você faria aula de natação? A pessoa nem sabe. Nem O que sabe que ela gostaria de gosta. fazer? É. Qual virtude ela gostaria de desenvolver se ela tivesse possibilidade de ter essa vida que ela teoricamente diz? Que a gente tem, né? A gente não tem à disposição a maioria das vezes, né? Você não está disposto a. Mas o que eu faria para mim? Uma das coisas que é muito legal que eu trago do trabalho da Lois Rey é isso, assim, ela traz muito essa percepção, né? A gente às vezes fica culpando muito, porque meu pai, quando eu era criança, eu não tive a possibilidade de fazer isso. Hoje você é adulto, a maioria das vezes independente. Então por que você não faz isso pra você, pra sua criança? Sabe? Se dá a oportunidade de fazer a aula de violão que você queria, que você não fez, a aula de inglês. Aí a gente fica tão numa projeção que aí quando eu tiver o meu filho, eu era uma pessoa que, assim, antes do Tantra, antes desse processo de autoconhecimento, na verdade, todo, né? Eu vivia uma vida frustrada, mas eu falava assim, quando eu tiver meu filho não vai passar por isso. Mas eu continuava passando. Eu me sacrificava para que, teoricamente, meu filho não se sacrificasse. Entende? Mas mentira, porque meu filho ia pegar todas as minhas frustrações e ia provavelmente também Ia seguir também, né? Porque pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Exato. Então é isso, assim, hoje eu percebo que o Tantra, ele me ajudou, a energia sexual, ela me ajudou a sair da escassez, quando eu percebo que o que eu faço, tudo na minha vida, que eu faço, as escolhas, independente só financeira ou não, são coisas que eu percebo assim, isso tá me nutrindo. Isso me traz maior, sabe? Isso me traz mais força, isso me traz mais brilho, me traz mais luz. Aí eu escolho através da nutrição, né? Foi uma das chaves que o Tantra me abriu. Deixa eu te fazer